Estou startando a gravação aqui para que a gente possa depois colocar no Moodle e, porventura, alguém que não possa participar ou que queira ver de novo, aqui a gente registra essa live lá, eu coloco o link lá no Moodle. Mas o que eu gostaria de aproveitar? A gente vai chegando agora, nós já vamos nos encaminhando aí para a parte final do semestre, né? Hoje é dia 9. Então, nós temos programado para a semana que vem uma entrega do projeto, uma entrega de revisão, que é aqui na semana do dia 16. Na verdade, a gente teve, eu creio que até por essa situação da gente não estar tendo as aulas presenciais, eu acabei até submetendo para vocês mais de uma entrega de revisão, porque aqui pela programação da disciplina, para quem acompanha, nós tínhamos aqui a entrega de Grauá na semana do dia 5 de maio e depois a entrega de revisão no dia 16 de junho. Mas, na verdade, a gente já foi fazendo outros momentos de revisão com alguns de vocês, de repente, um momento a mais, outro momento a menos, mas, no mínimo, a gente já revisou mais do que estava previsto. Coloco, mas não vou abrir mão dessa entrega do dia 16. Então, eu gostaria de reforçar com vocês a necessidade daí até a próxima terça vocês me enviarem, pode ser por e-mail mesmo, que fica mais rápido, porque se vocês fazem a postagem pelo Moodle, eu tenho que fazer o download lá, né? Então, vocês podem me mandar por e-mail mesmo. Se não puder ser até a terça, mais tardar quarta-feira, dia 17. Por quê? Porque aí eu me organizo para recebendo os trabalhos de vocês, aí eu tiro um tempo aqui, quando venho para casa, analiso com calma e lhes retorno. Vocês mandando até quarta-feira, no máximo até o final de semana, eu mando de volta e seguimos, né? Só para a gente se atualizar, a entrega do projeto ela está prevista para o dia 7 de julho. Na semana passada, eu até, quem sabe, comentei com um ou outro de vocês, no momento ali que falamos, e se houver necessidade, a gente pode jogar essa data uma semana para frente, para o dia 14, porque nós tivemos a segunda aula que acabou não acontecendo, né? Nós tivemos uma primeira aula que foi presencial, na segunda semana já estava, né, essa situação aí da pandemia, na terceira semana nós iniciamos com as aulas online. Então, na verdade, nós ficamos devendo uma semana. Então, se alguém precisar, pode fazer a entrega no dia 14, obviamente sem nenhum prejuízo. Para quem está dentro do cronograma e que não houver necessidade, aí vocês podem enviar antes, né? O que só que eu vou pedir a compreensão de vocês. Nessa disciplina, como é o projeto final da disciplina e como a maioria de vocês encerra esse semestre o curso, eu vou aguardar todos vocês entregarem. Então, se alguém ficar para entregar no dia 14, eu vou receber versões finais a partir do dia 7. Vou terminar a avaliação, até porque eu vou fazendo a avaliação durante o semestre. Depois vocês vão ver, quando receberem a avaliação, que vai todo um descritivo, ali, um resumo do semestre de vocês. Eu faço questão de enviar, para não enviar só um número em contrapartida ao trabalho que vocês desenvolveram. E aí eu só peço a compreensão que eu vou esperar todos entregarem, corrijo e finalizo todos os trabalhos, as avaliações e mando para vocês todos no mesmo dia. Tá? Então, no máximo ali, vamos imaginar que alguém precise entregar no dia 14, eu já vou deixando os que entregam antes avaliados. No máximo ali no dia 16 ou 17, 18, no último caso, vocês todos já vão ter recebido o resultado. Daí eu mando o resultado por e-mail com o descritivo e a avaliação. Combinados? Sim. Sim. Beleza? E aí, hoje eu tinha me organizado para tratar da etapa de validação e testes, principalmente. Tá? O que é essa etapa de validação e testes? E aí eu vou pedir a ajuda da Tatiane, se ela concorda, e vou pedir a ajuda do Maurício, também, se ele concorda. Por quê? Porque na semana passada, quando tratei com todos vocês, me pareceu que o Maurício e a Tatiane, não que o Igor não tenha, o Márcio e o Rafael também, mas me pareceu que o Maurício
e a Tatiane, eles estão com essa etapa de validação bem clara e que, na verdade, o próprio projeto já englobou, de alguma forma, a etapa de validação. Não sei se tu te recorda, Tatiane, que nós falamos sobre isso. Sim, sim, tudo E certo. com o Maurício também, que eu até imaginei, falei, né, Maurício, quem sabe eu ia pedir para te ajudar um instantinho, apresentando ali a parte que tu faz ali já se não está totalmente pronta, os testes de validação do teu projeto. Também está de acordo? Correto, de acordo. Perfeito. Então eu vou falar um pouquinho, depois eu vou pedir então para ti, Tati. Tu pode fazer como tu achar melhor. Tu pode fazer uma breve apresentação como tu fez para mim, mais ou menos uns 10 minutinhos, aí eu vou ajudando aqui a gente não estourar o tempo. Ou tu pode tratar a partir dos prints que tu fez e do artigo, como tu achar melhor, tá? E Ok. Maurício, eu acho que pode apresentar aquela parte final, onde tu trata ali dos testes, enfim, como tu apresentou para mim na semana passada, que fica muito bem, é uma apresentação informal aqui, tá? Perfeito. Então, e por que a gente chama de etapa de testes ou validação? Porque nem todos os projetos, não é nem todos os alunos, nem todos os projetos, eles têm a possibilidade de uma etapa de testes, né? Porque alguns projetos, eles tratam um assunto do ponto de vista mais teórico, alguns projetos tratam de uma situação, problema, de uma melhoria, em que não há uma condição de fazer um teste propriamente dito. Se trabalha muitas vezes com um resultado esperado. Tá? Eu imagino até que, quem sabe, o teu projeto, Rafael, seja um exemplo, porque tu trata de melhoria de processos, né? E quem sabe, lá na empresa, durante esse tempo do projeto, tu não vai conseguir ainda implementar os novos processos e já conseguir medir se aquele processo realmente trouxe um ganho de produtividade, um ganho de tempo, uma economia de recursos, enfim, né, Rafael? Quem sabe isso tu vai conseguir mais adiante, né? Ao passo que esse novo processo, esse processo modificado, vai entrando em uso e vai conseguindo lá, tu, as outras pessoas, enfim, que trabalham contigo, vai percebendo essa melhora. Mas um processo não é algo que tu consiga, né, vamos dizer assim, de hoje para amanhã, já perceber um ganho. Num processo produtivo, quem sabe até, Márcio, aqui eu me refiro ao teu contexto, a questão em processo produtivo, me parece até que num processo produtivo isso é mais visível, né? Tu consegue, dentro de uma linha de produção, de uma fábrica, alterar um processo, quem sabe no dia seguinte tu já consegue perceber alguma mudança. Mas nem todos os projetos são assim. Então vai ter projetos que vão poder ter, vamos dizer assim, uma etapa de testes, outros não. A questão de validação é justamente para quando o projeto, vamos dizer assim, ele não contempla uma etapa de testes. Então, aí eu volto, por exemplo, a chamar atenção para o teu trabalho, né, Rafael? Eu conseguiria, e consigo, mais ao final do teu projeto, fazer uma validação dos processos que tu está prevendo melhorar. Né? É como a gente fazer, principalmente para quem já trabalhou em empresa que é pautada pela ISO, né? E tem muito aquele quadro do antes e do depois. Então, uma análise de processo, ela é muito parecida com isso. Eu consigo olhar o processo antes, né, da ação, antes do estudo, da modificação, e olhar depois. Então, eu conseguiria tranquilamente fazer uma etapa de validação a partir do teu projeto, por exemplo, Rafael. Né? Mas, quem sabe, não conseguiríamos fazer uma etapa de teste, porque o processo não é tão simples, né, de implementar. Não sei se essa explanação inicial ficou clara para vocês. Me respondam alguma coisa aí, pelo menos para mim saber que vocês estão vivos. Acredito eu que sim. Uhum. Maurício, quem sabe, vai entender essa piadinha, porque na área de telecom, né, Maurício, tem uma variável que a gente chama de keep alive, lembra? Exato. Vai ver quando o cara ele pode não estar transmitindo nada, mas ele manda um pacote bem pequeno com informação só para dizer que ele está vivo. Então, vocês, de vez em quando, vocês mandem uma mensagem do lado de vocês aí, para mim ver que está todo mundo vivo.
Mas brincadeiras à parte, Tati, eu posso pedir então para ti, em não mais do que 10 minutinhos, fazer uma explanação ali dessa etapa de testes do teu trabalho, daí tu divide tela conosco? Claro, claro. Uhum. Vou conectar aqui, então. Tá bom, obrigado. Eu não combinei, eu conversei isso rapidamente com a Tati e com o Maurício semana passada, mas nós não deixamos isso combinado, tá? Então, estou colocando eles aqui também numa fria aí, na hora de apresentar um pouquinho, mas é só para dividir com os colegas mesmo, não se sintam pressionados. Uhum. Sem problema. Só vou tentar compartilhar a tela que não tá me deixando depois dessa atualização. Uhum. Vou tentar aqui. Acho que deve ser alguma configuração. Eu vou tentar configurar aqui bem rapidinho, prof. Mas então invertemos a ordem, Tati. Eu peço para o Maurício, então, fazer uma apresentação breve inicial e depois passamos para ti. Não tem problema. Tá bom. Uhum. E, Maurício, só invertemos a ordem? Claro, sim. Deixa eu Eu dei transmitir só aqui. preferência para as meninas, né? Mas aí a Tati está com essa dificuldade e começamos por ti. Sem problema de compartilhar aqui. Comenta rapidinho, assim, 2 minutinhos, Maurício, o que é o teu projeto, até para os colegas entenderem, né? E aí depois para aquela parte dos testes, por favor. Sim. Bem, de maneira bem resumida, meu projeto trata de uma alteração, uma mudança, um upgrade de tecnologia wireless que nós estamos realizando lá na empresa, certo? Com o objetivo de aumentar a capacidade de planos para entregar para os clientes, né? Maiores velocidades na rede wireless. Hoje nós estamos limitados com cerca de 10 Mbps, né? 10 mega de planos wireless por conta da tecnologia, isso é limitado. Então, com o advento desse novo protocolo que eu demonstro no meu projeto, a gente consegue entregar e trabalhar com velocidades aí na casa de 30, 50 megas, se não mais, dependendo do projeto específico, né? Então, É o que todo mundo quer, né, Maurício? Mais velocidade, né? Exato. Eu só preciso, Maurício, que tu libere, perdão, ali a funcionalidade de compartilhar a tela que está me sendo negado aqui, por favor. Acho que foi isso que também deu no meu aqui. Ah, sim! Olha só o prof, né, fazendo. Mas eu Imagina. coloquei aqui, eu creio que agora sim, Maurício, tenta aí. Beleza. Agora sim. Perfeito. Então é que eu tenho uma configuração aqui, né, que diz se é só eu que compartilho ou se qualquer um de vocês pode compartilhar. Mas enfim, bem tranquilo. Bem, Uhum. de maneira bem rápida, temos alguns testes que foram realizados em campo para provar quanto a gente consegue transmitir com esses equipamentos, né? E provou-se que nesses cenários com essas distâncias aqui, até mais ou menos a gente colocou aqui 2 km, né? A gente conseguiu transmitir valores bem consideráveis aqui, né? 50 Comenta, 50 Maurício, mega. da onde tu Legal. fez o estudo aí, essa POC, vamos dizer assim? Ah, sim. Essa prova de conceito ela foi realizada na cidade de Farroupilha, num bairro, Monte Pascoal, o nome do bairro. Nós fizemos vários testes em distância, como eu comentei, para determinar qual é a velocidade máxima que a gente consegue entregar conforme as distâncias. Delimitamos ali por padrão a distância máxima de 2 km para que a gente consiga entregar a velocidade contratada e com qualidade, né? Mas Monte Pascoal é fácil, colega. Não, e bacana. Porque Pessoal, o que acontece? Vamos, deixa eu ir costurando contigo aqui, Maurício. Veja Ok. que o Maurício ele tem essa condição, claro, pelo empenho, pela dedicação dele no projeto, mas pelo fato de ele trabalhar numa empresa de telecomunicações e que o gestor da área dele, enfim, lá permitiu que fossem realizados todos os testes, né? Então, nós poderíamos ter o João, e não o Maurício, que poderia estar desenvolvendo um projeto exatamente nos mesmos termos, da aplicação da mesma tecnologia, mas que, porventura, ele não estivesse trabalhando numa empresa que tivesse a condição e a autorização de realizar os testes. Então, vocês imaginem que nós poderíamos ter aqui 2 projetos similares, tratando de um assunto muito parecido, mas o Maurício aqui, ele teve a condição, né, e despendeu tempo para fazer uma etapa de testes já, vamos dizer assim, já no decorrer do projeto,
E o João, fictício lá do outro lado, poderia não ter essa condição, né? Porque o Maurício vendeu a ideia do projeto. Me parece que é alguma coisa que vocês já estavam olhando, né, Maurício? Sim, justamente por conta da limitação, né, que eu comentei. Isso. E então a empresa tem interesse, enfim, o Maurício teve essa condição e o empenho, enfim, a dedicação de, já ao longo do projeto, ir realizando a etapa de testes. Então, mas quer dizer, então, que se fosse o João, nosso aluno fictício, que estivesse fazendo o estudo nos mesmos termos, mas que ele não tivesse a condição, ele tivesse que pesquisar testes, enfim, né, que foram realizados por outras pessoas, outras empresas em laboratório, teria menos valor? Não, não é que teria menos valor, né? Eu acredito que teria tanto valor quanto. A vantagem aqui é que o Maurício consegue, e a empresa onde o Maurício está trabalhando, ela consegue ter essa percepção que não é o que eu chamei antes de resultado esperado, né, Maurício? Claro, tudo bem, vamos imaginar que na implementação exatamente tu possa ter uma pequena variação de resultado, né, Maurício? Me parece até que isso seria natural, né? Uhum. Mas tu não vai, né? Tu também não vai ter uma situação totalmente diferente do que os testes apontaram aqui. Não vai ser a água e o vinho, né? Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que vocês nem podem se sentir diminuídos na situação de um projeto que não tenha uma etapa de testes e validação, quem sabe, tão clara, e nem também podem se contentar do ponto de vista de, bom, já que eu não consigo fazer uma etapa de testes e validação prática, vamos dizer assim, não vou fazer nada. Não, eu acho que mesmo quem não tenha condição de implementar, vamos dizer assim, uma bateria de testes mais prático, teria que buscar, né, pelo menos por pesquisa, por referências, ter algumas indicações, vamos dizer assim, que o projeto teria sucesso, né? Então aqui, pode falar um pouquinho mais, Maurício? Eu acabei, desculpa te interrompendo. Não, imagina, só para atualizar aqui, mostrar de maneira bem rápida nosso documento de prova de conceito, orçando os custos, enfim, fornecedor e quais equipamentos a Aqui gente a ia localização usar, né? geográfica, né, onde vocês fizeram, né? Exato, também contendo isso, né? E os testes, né, claro, realizados aqui. Uhum. E realmente bem nessa área aqui desse bairro, né? Então, claro que a geografia desse bairro, topografia, melhor dizendo, ela facilitou muito, né, os nossos testes, favoreceu bastante, mas É um enfim, deu terreno mais para plano, é isso? correto, exatamente. Uhum. Eu falei. O Márcio já te entregou aí, Maurício. Pois Não, é. mas eu percebi, né, por mais que não está em 3D, eu percebi quando olhei ainda na outra revisão que tu me mostrou, né, Maurício? Mas se percebe que é um terreno um pouco mais plano. Mas também, Maurício também não vai pegar um terreno extremamente montanhoso para fazer os testes, né, Maurício? Vamos deixar essa Não, dificuldade para depois, né? não, a arte da autossabotagem nós dispensamos por aqui. E aí tu fala um pouquinho também dos equipamentos que foram utilizados, enfim, né, Maurício? Sim, correto. Basicamente a gente tem um equipamento chamado de base station que transmite para os demais rádios que se conectam, né? Estamos falando ali de uma capacidade de 30 estações conectadas à base station, né? Ou seja, 30 clientes, 30 rádios de clientes conectados, cada um ali transmitindo uma média aí de 30, 50 mega, né, por plano. A gente pensa mais ou menos nesse cenário. Perfeito. E hoje vocês já atendem com uma tecnologia anterior esse bairro Monte Pascoal 2, Maurício? Sim, nós temos um ponto de presença ali que ele possui, né, uma outra tecnologia, né, de outro fornecedor, né, Sim, sim, sim. que já é Então, legado, né, por assim dizer. Não, ótimo, muito bem. Mas então aqui a gente teve um primeiro exemplo, né, de como o Maurício lá no contexto da Bitcoin, que é a empresa, né, conseguiu vender essa ideia, era de objetivo também da empresa, e conseguiu cumprir essa etapa de testes. Ótimo, Maurício. Tati, será Ok. que tu consegue agora, então? Sim, agora sim. Agora, coincidentemente, que eu liberei, tu vai conseguir. Eu vou mostrar, então, não sei, acho que eu tinha te comentado, prof, que eu tive que fazer tipo um código HTML para poder colocar o script, né? Tá. Então, tu só comenta rapidinho, Tati, para os colegas também,
para eles entenderem um pouquinho do contexto aí do teu projeto, por favor. Então, como todos sabem, eu trabalho no EAD ali da FTech, né? E com atendimento ao aluno. E durante o dia a dia, né, tem muitas questões, muitas dúvidas que são corriqueiras, né? Perguntas assim como onde agendar provas, contatos dos tutores, informações gerais de nota, onde ver as notas, porque o aluno do EAD, ele é um aluno que ele precisa de uma atenção mais focada por ele ser EAD, né? Então, o atendimento tem que ser um pouco mais específico, mais direcionado, enfim, né? Porque ele não tem esse costume de ir até a instituição. Então, e como também é está sendo um número grande, enfim, bem considerável do EAD, né? Nós atendemos polos e as outras unidades. Então, pensando em otimizar esse atendimento e conseguir atender esse fluxo que é corriqueiro, né? De uma forma mais rápida, pensou-se então nesse chatbot para poder agilizar o atendimento, né? Perfeito. Então, eu criei esse código HTML para implementar o script da ferramenta. Foi usado a Então, ferramenta até para costurar aqui com a Tati, quando a Tati diz do quantitativo, né, o projeto de EAD da FTech é um projeto relativamente recente, né? Mas o EAD da FTech já tem mais de 3.000 alunos, né? Isso. Aproximadamente 3.000 entre alunos de técnico, de graduação, e agora a gente está lançando mais cursos de pós-graduação. Então, vocês imaginem que a equipe onde a Tatiane trabalha tem que atender esses 3.000 e poucos alunos, né? E Sim. aluno que, como ela comentou, claro, agora vocês não estão indo às unidades, mas quando vocês iam, tem uma situação, vocês dão uma cruzadinha ali no atendimento, pede para falar com o coordenador, vai até a coordenação. O aluno do EAD, ele nativamente está em casa, né, Tati? Exato. Mesmo no momento de normalidade, ele não tem essa opção, ou ele dificilmente vai sair da casa dele para ir na unidade só para buscar uma determinada informação. Então, vocês imaginam que o suporte que esse aluno precisa à distância é muito maior, né? Pode seguir. Exato. Aí, pensando nisso, então, foi feita essa estruturação do chatbot, foi feito da ferramenta Watson Assistant. Aí eu consegui fazer essa implementação aqui para fazer a demonstração. O ícone ficaria aqui no cantinho inferior ali direito da tela, o ícone azul. Aí o aluno pode acessar clicando aqui, ele já automaticamente já dá umas boas-vindas, no caso. Porque vejam bem, né? Essa não é a página de acesso do aluno do EAD. Essa é uma página que a Tati construiu para simular esse acesso. Até porque Isso. não tem a condição, né, de tirar o bot que está em produção lá na FTech e substituir pelo dela para fazer os testes, obviamente. Exato. Aí eu queria uma forma que pudesse ficar mais visível, né, de como seria a implementação. Então, serviu bem como um ambiente de teste mesmo. Então, se o aluno solicitar, dizer um oi, né, ele já identifica. Está um pouquinho lento, porque a minha internet está um pouquinho lenta hoje, mas geralmente é bem. Não, mas está bem, está bem. Aí, então, ele pergunta em que posso ajudar. Até tem aqueles alunos que eles repetem. Então, ele diz, além do oi, ele fala boa noite. Aí, então, ele identifica e ele fica alternando as respostas para não ficar uma coisa muito robótica, né? Então, tá carregando por causa da internet mesmo, mas... Sim, semana passada a Tati me mostrou e tá em tempo real praticamente. Leva aí 10 milissegundos só para... É só por causa da internet mesmo. Até a ferramenta da IBM tá fora. Tá um pouco... Não sei, até eu tentei acessar antes e ela tá com erro. Então, não sei se isso tem a ver alguma coisa, se tá fora mesmo. Pode ser que o serviço esteja com uma lentidão, alguma coisa assim, né? Porque até aqui na nuvem, não sei se vocês conseguem ver, fica dando erro, ele não conecta. Então, acho que deve ser por isso. É provável. Não sei se vai dar a resposta, porque ele ainda está pensando. Mas ele fica conversando, questão que nem o prof disse, bem, questão de milésimos de segundo, ele já está a resposta. Mas se for o caso, Tati, tu pode alternar para o teu artigo, ali onde tu mostra aquela árvore das instâncias, enfim, que me parece que também a gente consegue perceber exatamente como o bot trabalha por lá.
Isso, até eu tinha tirado um print, não sei se está bem visível aqui, eu tinha tirado um print para acrescentar no artigo, aí que seria o início da... Agora nós ainda estamos vendo, eu creio, a tua tela do bot. Não trocou? Não. Pelo menos para mim, não. Os colegas também continuam visualizando essa tela do bot? Sim, tá na do bot ainda. Uhum. Sim. Então deve ser a conexão que está um pouquinho ruim. Eu vou tentar fechar e abrir de novo, então. Tudo bem, a gente aguarda um segundo. Deve ser Bitcoin, então? Não, pior que é net. Se eu mostrasse para vocês aqui, Brincadeira, depois eu meu. vou mostrar. Depois eu tô com duas internet aqui. Eu tô com uma da Oi e uma da NET. Porque eu não confio em nenhuma das duas. E aí eu contratei uma segunda agora, porque a minha esposa também está trabalhando em home office, né? Então eu já tô com duas aqui. Parece um data center. Tem até a contingência, então, Maurício. É, porque não dá para confiar, né, cara? Hora uma Exato. funciona. Tanto é que eu contratei a Oi, que é fibra, porque eu imaginei que daí podia me livrar da net, não tem problema. Mas a Oi também não é muito confiável. Então eu preferi, pelo menos por hora, né, ficar com as duas. Tudo bem, estou pagando, enfim, né, duas contas, mas pelo menos eu não fico sem conexão, né? Quando eu fico na mão, eu empresto do vizinho. É uma boa também, né? Agora sim, Tati, agora enxerguei. Então, essa seria a tela, o print, né, que eu coloquei no artigo. De fato, ficaria assim, né, a conversação. Uhum. Aí, então, como eu comentei, se o aluno repete, né, a saudação, ele fica intercalando até ele falar o que ele quer. Aí, então, ali no caso, um exemplo, ele colocou, gostaria de agendar as provas, ele dá o caminho, dá aonde que ele vai, né, para fazer esse agendamento. Se ele perguntar novamente a mesma coisa, ele fica intercalando a forma que ele vai responder para não ficar sempre a mesma resposta, né? Sim. Outras perguntas que ele pode fazer seria a questão de notas, questão de contatos, né? E ele vai respondendo. E o que ele não reconhece, ele informa o número da central no caso de atendimento, né? Que daí seria questões mais específicas. Aí ele já direciona o aluno para a central de atendimento. Uhum, ótimo. O que eu ia comentar, para vocês terem uma ideia, como hoje o bot que está em produção lá na FTech, ele também é um bot desenvolvido por uma startup que nós temos lá interna, né? E como funciona? O bot, ele, por melhor que seja, ele nunca vai conseguir responder 100% das perguntas ou entender 100% das perguntas, né? Porque as pessoas usam abreviações, elas usam gírias, elas erram a digitação, né, Tati? Tem as entradas estranhas possíveis. Então, lá como funciona? Durante todo o tempo que nós temos o que nós chamamos de núcleo de conversão, que é um call center, né, um 0800, quando o bot ele não consegue responder ao aluno, ele não entende a pergunta seguidas perguntas ele não entende, enfim, ou ele entra numa situação técnica de truncamento, que já não é mais comum, ele pede ajuda. Como assim ele pede ajuda? Todas as atendentes, hoje são pelo menos 8 ou 10 do call center, elas têm um plugin dessa ferramenta, de maneira randômica, o robô pede ajuda. Então é como se hora ele pedisse ajuda para o Maurício, hora para o Márcio, hora para o Rafael, hora para o Igor, hora para a Tatiane, abre uma tela, a pessoa do call center ela consegue enxergar a conversação e entender ali o que o bot não está conseguindo. Essa pessoa passa a interagir, ela não se apresenta, olha, eu não sou o robô, eu sou o Maurício. Ela passa a interagir e quando ela entende que a conversação foi restabelecida, ela devolve para o bot, que serve para o robô, que segue conversando com a pessoa do outro lado. Então, tem muitas pessoas que, quando entram em contato com a FTech, elas conversam com o robô, conversam com uma pessoa exatamente, conversam com o robô de novo, e quem sabe nem perceberam. Até eu tive que atualizar realmente, prof, o site da nuvem da IBM, ele está fora. Então, acho que é isso que está dando essa demora no retorno. Sim, ele está com um retorno um pouco mais lento, né? Isso, que nem ali agora, não sei se vocês Já, conseguem ver. sim, Visualização.
era mais para mostrar que a Tatiane já tem uma etapa de teste e validação diferente do Maurício, né? O Maurício realizou lá nos equipamentos propriamente ditos, lá no local, no bairro lá, que o Márcio até entregou, que é um bairro que funciona mais fácil, né, Márcio? Então, ele fez essa etapa, seguiu lá já um procedimento, vamos dizer assim, né, Maurício, para esse tipo de prova de conceito e trouxe essas informações para o trabalho, para o projeto. A Tati foi um pouco diferente. Ela analisou, escolheu uma determinada ferramenta, como ela citou, o Watson Assistant da IBM. Ela entendeu como essa ferramenta trabalha e ela fez a implementação até um certo ponto que fosse possível, né, Tati? Tu fazer uma série de interações, ver como é que o bot se comporta, trabalhar essa situação das respostas que não são simplesmente um copia e cola para cada pergunta, quer dizer, o robô vai analisando e entendendo que são perguntas diferentes, mas no mesmo contexto, ele vai colocando respostas diferentes também no mesmo contexto, né? Então, se eu fosse pedir para o Igor, para o Rafael, para o Márcio, cada um poderia apresentar aqui, ou nas próximas semanas, poderia apresentar uma etapa de testes e validação que seria equivalente, só que cada um no contexto do seu projeto, né? Parece que está muito bem. Mas ótimo, obrigado, Tati. Foi bem bacana que tu ter dividido conosco. E essa pequena dificuldade técnica não atrapalhou em nada. Eu acho que ficou bem visível para nós aqui o teu trabalho. Por depois, né, Tati? Se tu tivesse mais tempo, tu poderia dividir com os colegas e tu foi mostrando também, né, de certa forma, como tu foi trabalhando isso lá no Assistant, na parte de back-end, vamos dizer assim, né? Para que o back-end aqui se apresente o bot dessa maneira. E a Tati comentava comigo, né, Tatiane, que até onde tu foi no teu trabalho, tu não necessariamente precisa usar ferramentas de desenvolvimento, de codificação, né? Exato. É tudo bem simples. Dentro da ferramenta é muito simples a estruturação do diálogo, das intenções ali da ferramenta é muito simples, né? É uma coisa bem fácil de ser programada, no caso, né? Não envolve uma programação muito específica, né? E claro, tem também o fator, né, Tati, que tu trabalha na linha de frente de atendimento, né? Então, tu tem essa percepção de quais são os contatos mais frequentes, de como que normalmente o aluno se relaciona com vocês da central de atendimento, né? Como ele coloca suas dúvidas. E claro que isso também faz com que o teu trabalho ele seja não facilitado, porque me parece que não é o termo, mas seja, quem sabe, um pouco mais simples, né? Se fosse um colega que não tem esse tipo de experiência, ele teria que primeiro entender toda essa interação do aluno com a instituição para depois fazer uma sistematização disso, né? É como se fosse uma declaração de processos ali dentro que eu fiz, né? Exato, para quem tem, quem sabe até o próprio Rafael tenha mais proximidade com isso, mas é quase que uma análise de requisitos, né? Para que o bot consiga entender isso e que ele consiga trabalhar a partir da inteligência artificial, né? Isso aí. Ok. Pessoal, tá quase encerrando o nosso tempo aqui. O que acharam aí? Eu acho que aí cada um no contexto do seu projeto vai poder identificar, né, a sua etapa de testes e validação. Eu acho que de alguma forma todos vocês estão progredindo para ter uma etapa dessa no contexto do seu projeto, né? Isso aí. Márcio, tu tá com a mão levantada aqui, tu quer fazer uma pergunta? Oi, sim. Essa questão da validação... Tem uns 5 minutinhos ainda. Tá, essa questão da validação, acredito eu que foi entendido por mim. E eu acredito que já esteja isso também com meio caminho andado já, se não pronto, essa parte da validação. Porque, como eu comentei no início, é algo que eu já venho fazendo manualmente. Então, como o meu trabalho é voltado em cima do sistema fazer isso, mas eu já faço isso manualmente hoje. Então, acredito que isso já vale como validação. Sim. Não, todos vocês, de alguma forma, estão construindo, né, essa etapa de validação. Até porque, senão, se eu percebesse assim, que não tivesse,
nada nesse sentido. Eu mesmo, né, Márcio, teria pontuado para vocês, quem sabe já umas 2 ou 3 semanas atrás. Então, eu entendo que todos vocês realmente estão cumprindo essa etapa. Aqui, o que eu pedi ajuda do Maurício, até porque não teria tempo para todos hoje, é que para a gente ver como são etapas de validação diferentes. Quem sabe cada um de vocês 5 tem a etapa de validação de uma forma, mas todos têm.